Senhor, gente! Muito feliz com Jesus de estar novamente aqui para que a gente possa terminar a leitura deste livro, O Poder dos Pais que Oram. Hoje é o capítulo 25, estamos quase no finalzinho. Mas vamos primeiro para a palavra, para este livro. Este livro fechado é só um livro, mas ele aberto é a palavra de Deus. Eu quero ler com vocês Marcos 10, versículos 6 a 9. Diz assim: porém, desde o princípio da criação, Deus os fez macho e fêmea. Por isso, deixará o homem a seu pai e a sua mãe, unir-se-á a sua mulher, e serão os dois uma só carne. Assim já não serão dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus juntou, não separe o homem. Aqui embaixo tem uma parte que diz assim: quando se casar. Muitos casais apaixonados, quando se casam, presumem que o trabalho foi completo. Imaginam que tudo vai funcionar como sonharam. Nada é mais irreal ou ilusório do que pensar assim. Um casamento bem-sucedido não é obra do acaso, mas é obra do quê? É obra do firme comprometimento de duas pessoas com personalidades distintas e geralmente bem opostas. Elas assumem diante de Deus de se tornarem uma só carne até que a morte os separe. A lua de mel logo vai passar. Vocês vão logo descobrir que é necessário ter compromisso e determinação da parte de ambos, para que ela não acabe se tornando uma decepcionante lua de mel. Poucos casais estão devidamente preparados para conviverem harmoniosamente debaixo do mesmo teto ao se casarem. A verdadeira união dos dois é obra do tempo e da vontade dos dois. Para falar bem a verdade, alguns casais nunca nesta vida alcançarão o diploma da escola matrimonial. Isso não quer dizer que devem desistir se ficarem de recuperação por conta disso. Se não desistirem, um dia o lar que aqui estabeleceram receberá o diploma honoris causa que os habilitará a tomar parte no perfeito e eterno lar celestial. O mais importante agora é o quê? Tomar a firme decisão de que, custe o que custar, aquilo que Deus ajuntou, ninguém nunca vai conseguir separar. Tomem juntos a decisão de fazer do casamento de vocês uma prova de que os planos de Deus para a família não são somente possíveis, mas indiscutivelmente os melhores planos do Senhor para a sua vida. Por que esta introdução necessária que eu trouxe para vocês? É porque hoje no livro O Poder dos Pais que Ora, gente, vamos falar sobre encontrar o par perfeito. Isso mesmo, para os nossos filhos. Vamos para a leitura então. Logo depois do nascimento dos meus filhos, comecei a orar por seus respectivos cônjuges. Ainda oro e continuarei a orar até que se casem e depois mais ainda. Oro para que o espírito de divórcio jamais tenha lugar em suas vidas. Algumas pessoas podem achar que é imaturo orar por esses assuntos ainda tão cedo, mas não acredite, não é. Depois da decisão de aceitar a Cristo, o casamento é o passo mais importante na vida dos nossos filhos. O passo que vai influenciar toda a sua vida e a vida também de outros membros da família. A decisão errada pode trazer dor, sofrimento para todos os envolvidos. Só Deus é que sabe quem será a melhor pessoa para cada um. E Ele deve ser o primeiro a ser consultado e também a dar a palavra final.
Quando me lembro das pessoas conhecidas que fizeram casamentos miseráveis, tiveram cônjuges ofensivos, sofreram com infidelidade conjugal, casaram-se várias vezes ou tarde demais para ter filhos, ou que, como solteiras, são infelizes, uma coisa me vem à mente. Nenhuma dessas pessoas tiveram pais que intercedessem a seu favor quanto ao parceiro no relacionamento matrimonial. Por outro lado, conheço casais perfeitamente ajustados ao casamento que não enfrentaram os problemas que mencionei antes. Não causa surpresa saber que todas as pessoas tiveram pais que oraram por elas sobre esse assunto, ou até mesmo elas mesmas oraram e esperaram até ter certeza de haver encontrado o par que foi escolhido pelo Senhor. Essas pessoas também não pulavam de um namoro para o outro, nem ignoravam as normas das leis do Senhor quanto à sua pureza sexual. Elas se guardavam puras para o par que Deus havia preparado e foram grandemente recompensadas por conta disso. Como resultado das minhas observações e da minha própria experiência, eu creio que os casamentos podem literalmente ser realizados no céu quando pedimos ao casamenteiro por excelência, o nosso Deus. Cerimônias suntuosas não produzem casamentos perfeitos. Isso é um engano, porque só Deus é capaz de concretizar isso. A Bíblia diz que muitos propósitos há no coração do homem, mas os desígnios do Senhor é que permanece. Provérbios 19:21. Não são os organizadores da festa que fazem com que os noivos trilhem no caminho certo. Consultar ao Senhor, obedecer a sua orientação é que conduz a este caminho de bênção. Só a oração é capaz de fazer com que os nossos filhos busquem continuamente a Deus e não corra atrás das suas próprias emoções, que são muitas vezes enganosas. O Espírito do Senhor mantém o casamento. O espírito de divórcio destrói o casamento. Ore agora para que o Espírito Santo do Senhor entre na vida dos seus filhos, governe o futuro dos seus filhos e nunca o espírito de divórcio. Se caso seu filho já é casado, ore para que ele e o seu cônjuge sejam perfeitamente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer, como está escrito na palavra do Senhor em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 10. Em Mateus 12:25 diz que toda casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Ore agora para que sejam libertos de todo espírito de divórcio que possa abrir uma brecha entre eles. Se seu filho já é divorciado, o que você vai fazer? Como vai orar? Ore para que todo o abatimento seja eliminado da sua vida e que não haja mais divórcio em todo o seu futuro. Não importa a idade do seu filho, devemos orar por isso hoje mesmo. O divórcio faz parte do espírito dessa época mundana. Em todos os cantos nós vemos. E em algum momento vai chegar essa ameaça na nossa vida, na vida dos nossos filhos. Vamos nos unir em oração para impedir que esse ataque do inimigo caia sobre as nossas vidas, sobre a vida dos nossos filhos. Vamos pedir isso pelo poder do Espírito Santo que habita em nós, por intermédio de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Vamos orar? Essa oração está aqui no livro. Eu vou fazer ela em oração pelos meus filhos. Eu tenho 2 meninos, um de 16, um de 12 anos. Então, se você for usar essa oração, para você que tem menina, aí você muda a palavra esposa. Tá combinado? Sei que vai ser bênção para sua vida. Vamos orar. Senhor Deus, hoje eu peço a Ti, a não ser que seja o Teu plano para os meus filhos permanecerem solteiros,
A não ser que seja isso, Senhor, eu te peço que envies o cônjuge perfeito para os meus filhos. Envia a eles, Senhor, a esposa certa no tempo adequado. Dá-lhes orientação segura a esse respeito. Peço que os meus filhos sejam submissos à tua voz quanto a casamento e que se decida baseado somente na tua direção e nunca no desejo da carne, Senhor. Deus, hoje eu oro para que eles venham confiar em Ti de todo o coração. Nunca confie no seu próprio entendimento e que Te reconheça em todos os seus caminhos, para que o Senhor os dirija nas Tuas veredas, como está escrito em Provérbios 3, 5 e 6. Deus, ajuda meus filhos a perceber a diferença entre se apaixonar e ter convicção sobre quem é a pessoa com quem Deus deseja que vivam até o fim dos seus dias. Senhor, caso eles se sintam atraídos por alguém com quem não se deve casar, eu te suplico, Deus, para que este relacionamento não permaneça em nome de Jesus. Ajuda os meus filhos, Senhor, a se conscientizar de que se o Senhor não estiver no centro do casamento, ele não subsistirá. Se tu não o abençoares, não será abençoado, porque tua palavra diz, se o Senhor não edificar a casa, em vão vai trabalhar os que a edificam, Deus. Em Salmo 127, versículo 1. Deus, peço que o Senhor edifique o casamento ao redor do qual a casa será construída. Senhor, quando ele encontrar a pessoa certa para se casar, que seja um servo fiel a Ti, que Te ame, ande nos seus caminhos, que seja como umas filhas para mim e uma bênção para nossa família. Senhor, também te peço, mesmo depois de casado, que não tenha divórcio no futuro deles. Senhor, que não haja abuso mental, abuso emocional, abuso físico, de qualquer maneira. Pelo contrário, que haja sim unidade física, unidade emocional, unidade mental, uma harmonia que jamais será tocada pela divisão do inimigo. Senhor, peça que os meus filhos se mantenham libertos de todo espírito de divórcio, espírito de separação, espírito de desunião que tente abrir uma brecha, Senhor, no relacionamento deles. Dá a cada um deles, Senhor, o forte desejo de viver em fidelidade e remove toda a tentação para a infidelidade. Que os meus filhos tenham uma esposa para toda a vida e que possa ser também, Senhor, uma amiga na vida deles, que sejam mutuamente leais, compassivos, atenciosos, sensíveis, respeitosos, perdoadores, amorosos e esteios um ao outro em todos os dias da sua vida, Senhor. Pois tua palavra diz que digno de honra entre todos seja o matrimônio. Assim, Senhor, eu te agradeço por esta palavra, eu te agradeço por este momento, eu te agradeço pelo livramento que o Senhor já está dando nesta área para as muitas vidas, Senhor, que estão tão necessitadas. Senhor, visita cada lar neste momento que está me assistindo agora. Visita, Senhor, o casamento dessas pessoas. São tantas tribulações, Senhor, mas tua palavra diz que tem de bom ânimo. Eu venci o mundo, nós também vamos vencer. Eu creio na tua palavra, Jesus, e te agradeço por abrir os nossos olhos hoje nessa questão. Em nome de Jesus, eu oro. Amém. Seja abençoado em nome de Jesus. Se Deus permitir, amanhã eu volto com mais um pedacinho deste livro. Amém? Tchau!